boa noite. Continuar então o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 12 do Evangelho de Mateus e hoje nós vamos ver o versículo 19. Para a gente poder avançar no versículo 19, convém que a gente lembre um pouquinho do que se trata. Primeiro, o contexto da passagem e segundo, o que foi visto no versículo 18. O contexto é Jesus conversando com aquele grupo de seguidores, que agora são seguidores, mas que eram até então, até a passagem anterior, multidão, né? O grupo que assistiu à cura do homem da mão mirrada e que se converteu. Lembrando que conversão, doravante, desde aquele comentário, conversão, no nosso entendimento, é outra coisa. Não é mais o sujeito de uma religião se tornar frequentador de uma outra igreja, não é isso. Conversão é mudança de paradigma, de referência, de padrão. Quando Cristo se torna a sua referência para um modo de vida diferente. Um modo de vida onde há comprometimento. O que caracteriza o discípulo ou o seguidor é isso. É o grau de comprometimento dele com o Evangelho. Né? Quando você transforma o Evangelho em cartilha existencial, comportamental, você muda de nível. Você passa a ter uma vida num nível mais elevado. Um modo de vida superior. Isso é evolução. Né? Conversão é avançar na estrada evolutiva. Ou na escala evolutiva. É isso que é conversão. Então esse pessoal com quem ele está conversando agora não é gente boba mais. Não são deslumbrados. Não são fãs de Jesus. São seguidores. E aí, com o seguidor, o papo é mais reto. Com o discípulo, o assunto, ele tem outro tom. O tom é outro. Para poder apresentar o Evangelho na profundidade que ele, de fato, tem para esse grupo de novos seguidores, Jesus recorre àquele livro que possivelmente é o livro mais inspirado do Velho Testamento, que é o livro do profeta Isaías. E ele começa a citar literalmente, né, literariamente o texto de Isaías. Que nós vimos que era uma coisa rotineira dentro do colégio apostólico, porque na casa de Pedro, no culto que era feito na casa de Pedro, todas as noites, eles estudavam Isaías. Não é isso que a gente viu no livro Jesus no Lar, né, Lúcio? Então, eles tinham o hábito de estudar Isaías. E aí Jesus lembra uma passagem de Isaías. Para poder falar da passagem, seria conveniente a gente lembrar como é que se estrutura o livro. E falar um pouco do livro. Aliás, semana passada houve uma confusãozinha que é bom a gente esclarecer. Uma coisa é a idade de Isaías, o tempo em que ele viveu na terra. Outra coisa é a idade do livro, o livro completo, né? Eu estive em Jerusalém, nós fomos no Santuário do Livro, no Shrine Book, e lá tem um pergaminho que foi encontrado dentre os pergaminhos do Mar Morto, já ouviram falar? Que é do livro de Isaías. Esse texto ele tem sido estudado e se percebeu uma coisa surpreendente. O texto de 2000 anos atrás é o texto que se estuda hoje ainda, né? Então, Isaías viveu 700 e tantos anos antes de Jesus. Mas o livro dele só se completa no período do exílio, cerca de 300 anos antes de Jesus. Entendeu, Sadel? Então, uma coisa é quando Isaías viveu, o profeta, né, o Isaías histórico, o termo que se utiliza no estudo bíblico é esse. O Isaías histórico, ele vive mais de 700 anos antes de Jesus. Não se sabe ao certo a data, se tem uma ideia, mas exatamente não. Agora, o livro, ele passa alguns séculos sendo constituído. Existe um proto-livro, existe um livro matriz, esse sai das mãos do médium, profeta, mas depois, no curso dos séculos, esse livro vai sendo, a gente diz, adensado, certo? Pela própria comunidade hebraica de antes do nascimento de Jesus. Quando chega nos dias de Jesus, esse livro ele já está com a cara que tem hoje. E a prova disso é o tal pergaminho que está lá no Santuário do Livro em Jerusalém.
tá certo? Que é um pergaminho, um códex, né? Um pergaminho datado. Você fez exame de carbono 14 para ver a idade dele, coisa e tal. Tá certo? Esse livro de Isaías, então, ele é dividido basicamente em 3 blocos. O bloco que nós estamos estudando aqui é aquele que vai do capítulo 40, mais ou menos, até o capítulo 55. Então, ali o miolo do livro. Especificamente, nós estamos estudando o capítulo 42 de Isaías. A semana passada nós vimos o versículo 1, quando Jesus falou, né? Jesus não, o oráculo, né? Quando o livro de Isaías anuncia a vinda do Messias, porque o que marca, o que caracteriza esse livro central, né, esse bloco central do livro de Isaías, é a promessa messiânica, é o anúncio da vinda do Messias. Vamos lembrar, volto a dizer, que é um livro que foi o grosso dele composto durante o cativeiro da Babilônia. Ou seja, anseio de liberdade ao extremo. E aí a promessa de um Messias que, fundamentalmente, é um libertador. Tá certo? Então, o teor desses capítulos centrais da obra é esse. A consolação que vem através da promessa de um libertador. Haveria de vir um grande libertador do povo de Israel e da humanidade inteira. Tá certo? Esses 2 versículos que nós estamos estudando falam basicamente sobre isso. No versículo anterior, o que acontece é que Isaías, a voz, né, a teofania que se dá no livro de Isaías, diz, olha, o meu servo, porque é o canto do servo fiel, né? Essa passagem ela é dividida em cânticos, é o canto do servo fiel. O meu servo, ele virá para levar a justiça ou o julgamento, tanto faz, algumas traduções julgamento, outras justiça, a todas as nações. Lembraram agora? É o que diz o versículo passado. Ele virá para trazer a justiça ou julgamento a todas as nações. Quando você lança um olhar ortodoxo e um olhar demasiadamente rígido e objetivo sobre a passagem, o que se imagina é que, se no original nações aí goim, né, os gentios, então vai vir julgar e punir os povos não judeus. A interpretação mais ortodoxa seria essa. Mas não é o que a gente pratica aqui no miudinho. Aqui a gente tira o espírito da letra, né? Então, nações ou gentilidade, ou os povos gentílicos, aqui no caso, representa aquela parcela da humanidade que tem uma forma de viver, um estilo de vida idólatra. Onde a idolatria é o mote da sua existência. E isso, obviamente, é o contrário da vida fiel, da fidelidade ao Deus único, Deus espiritual, Deus vivo, que é representada, no caso do versículo, pela palavra justiça. Então, uma vida justa, uma vida segundo a justiça, é uma vida que serve, que é fiel ao Deus vivo. Uma vida idólatra, uma vida corrompida pela idolatria, é aquela que se dobra ante os deuses transitórios do mundo. Vamos trocar em miúdos mais isso aí? Justiça nós definimos semana passada como aquele padrão de vida, aquela perspectiva de vida que é vista como uma caminhada, uma peregrinação. Essa peregrinação, ela se dá dentro de 2 parâmetros, como se fossem 2 paralelas. Uma paralela, um limite, um primeiro limite existencial é aquele da ética. O segundo é o da misericórdia. Quem quer que ande fora desses 2 parâmetros é idólatra. A idolatria, o culto à transitoriedade, leva a criatura a se corromper. Corromper-se é sair desse parâmetro, é sair da estrada, é rodar na pista. Ou a gente se corrompe
porque perde a noção de ética, ou a gente se corrompe porque perde a noção de misericórdia. Espera aí, Luiz, mas corromper-se, não é daí que vem corrupção? Sim. Então, se alguém se apropria de dinheiro público, por exemplo, ou se apropria do bem alheio, isso é corrupção. Mas se alguém é cruel, sanguinário, violento, truculento com um criminoso, esse alguém também se corrompeu, porque se transviou para além da paralela da misericórdia. Entenderam? O Messias viria, na profecia de Isaías, ele viria para apresentar a todos aqueles povos idólatras, a todos aqueles corações idólatras, a todos aqueles corações escravizados à transitoriedade, uma noção de vida pautada pela ética e pela misericórdia. É isso que a gente viu semana passada. Não foi isso? Aí quando chega no versículo de hoje, que equivale, né, o Mateus 12, 19 equivale ao Isaías 42, 2, é a mesma coisa, ele vai dizer assim: não contenderá, nem gritará, e não se ouvirá nas ruas a sua voz. Não contenderá, nem gritará, e não se ouvirá nas ruas a sua voz. Mas espera aí, Aloysio, se ele viria, o Messias, e para nós cristãos, ele veio, o Messias, para apresentar um modo de vida pautado na ética e na misericórdia, como é que ele vai divulgar esse modo de vida? Como é que ele vai apresentar isso à humanidade idólatra sem sair para as ruas, sem subir nos púlpitos? Como? E até onde nós sabemos, Jesus subiu no monte e pregou. Jesus pregou na escadaria do templo. Como é que é essa história? Há uma diferença entre doutrinar e evangelizar. Há uma diferença entre instruir e entre amar. O ensinamento, o mandamento, amai-vos e instruí-vos não são sinônimos, viu, gente? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Uma coisa é instruir, outra coisa é amar. Nem sempre alguém com uma grande capacidade de instrução ou que recebeu muita instrução ama ou é amado. E aí, a perspectiva aqui é como o fluxo funciona. Nós estamos falando disso há várias semanas já. Quando Jesus já de cara avisa para aquele grupo, olha, não vá se mostrar, não vá apresentar a sua cura, a sua conversão em público, equivale a dizer que o Messias não faria isso. Mas como não faria, ele fez. Secundariamente. Em segundo plano. Uma consequência natural de um processo que se inicia antes na experiência íntima, na vivência privada do Evangelho. Nós estamos falando disso há várias semanas, não é? O Messias, ele vai instruir, a profecia diz, ele vai instruir alguns mais próximos, que conviveram com ele, mas vai evangelizar a todos. E ele vai conseguir evangelizar a todos pela sua experiência íntima, privada. Querem ver um exemplo? O Sermão da Montanha, se ele fosse só um texto, Jesus seria mais um filósofo da antiguidade. Estaria num patamar semelhante ao de Sócrates, ao de Ovídio,
ao de Confúcio, está ali no patamar de outros pensadores da antiguidade. Mas o Sermão da Montanha não foi só dito, ele foi vivido. Aí muda a história. Aí você impacta todos os corações. Muda completamente de figura. Então o Evangelho livro, o Evangelho texto, o Evangelho documento, esse Evangelho não tem outra função que não seja o da instrução, que é a mínima orientação ética e moral no campo da ética e da misericórdia. Ele só tem essa função. Nós nos lançamos ao estudo do texto, nós passamos a nos interessar por doutrina, por conhecimento, por informação, depois que, antes disso, alguém nos comoveu ao extremo com a sua vida. Ah, porque eu virei espírita o dia que eu li o Livro dos Espíritos. Mentira. Antes de pegar o Livro dos Espíritos, antes de abrir o Livro dos Espíritos, alguém te comoveu, te emocionou, te tocou, te sensibilizou com a vida dele, ao ponto de você falar, eu preciso procurar Deus. Ou preciso repensar a questão da imortalidade da alma. Foi antes. Foi previamente a isso. Então, uma dica. A turma de casa, por exemplo, que fica, assim, às vezes entusiasmado com o canal, com o vídeo, e que fala assim, aquele parente meu podia sentar para assistir comigo? Gente, vocês podem até, o pessoal de casa, vocês podem até pôr no sofá, chantagear o filho, chantagear o marido, chantagear a esposa, falar assim, olha, eu te dou aquele presente se você assistir esse vídeo. Que se ele não tiver sido previamente tocado, sensibilizado, comovido por uma experiência viva, ele vai dormir e roncar durante o episódio. E não vai ver sentido nenhum naquilo que está sendo dito. A experiência bela, comovedora do Evangelho deve preceder qualquer proselitismo, qualquer propaganda. Deve preceder. Tá claro isso, gente? Que agora nós vamos aprofundar essa questão. Ó, nós vamos separar nesse versículo o nas ruas primeiro e o vós. O nas ruas é o onde, viu, Aninha? Ó, onde? Nas ruas. Onde ele não vai divulgar o Evangelho, ter o Evangelho como instrumento de comoção. Nas ruas. Lá é instrução. Lá é letra, é verbo, é palavra. Agora, a voz do Cristo vai se fazer escutada em outro ambiente. Se não é nas ruas, é onde? Se não é no público, é onde? No privado. Entenderam? Então, aqui o versículo diz o que ele não vai fazer, o profeta está anunciando o que o Messias não iria fazer, para que nós possamos ter ciência do que deve se fazer. Se o Messias não vai fazer isso, é porque eu tenho que fazer aquilo. E a gente ficou bem seguro de dizer isso, porque um amigo nosso lá de Recife, do grupo que ajuda a montar o estudo, Rodrigo, ele é um craque em Velho Testamento, Rodrigo Melo, fera quando o assunto é profetas e Velho Testamento. E aí ele recorreu ao Targum. O que é o Targum? Na época de Jesus, no século I, os doutos, os rabinos, estudavam o Velho Testamento em hebraico. Era a língua litúrgica. Mas nas sinagogas, no sábado, o povo estudava o Velho Testamento em aramaico. Pouquíssimos israelitas sabiam o hebraico, olha que curioso.
Não confundamos o hebraico bíblico com o hebraico nacional, agora que é do Estado de Israel. É outro hebraico. Na época de Jesus, a língua do dia a dia, a língua das ruas, a língua das sinagogas, a língua que se falava no cotidiano era o aramaico. Então, o que foi necessário fazer? Havia uma versão hebraica, que era a da liturgia, que era aquela que era lida pelo rabino da sinagoga, responsável pela sinagoga, ou por algum varão responsável pela leitura, e existia aquele texto que ia para o cotidiano para as pessoas estudarem. E esse texto que ia para o cotidiano para as pessoas estudarem, que certamente é o texto que se tinha acesso no Jesus no Lar, lá nos cultos na casa de Pedro, ele, além do texto, ele vinha com comentários dos rabinos, notinhas. Então hoje, por exemplo, para a gente entender Velho Testamento e entender inclusive muitas passagens do Novo Testamento, o estudo dos targums, desses manuais de estudo em aramaico, são sensacionais, porque vem um versículo e vem um comentário de um rabino da época. Aí você entende tudo. Inclusive tem umas horas no Novo Testamento, é curioso isso, que diz assim, Jesus falando, ouvistes dizer que, e aí ele fala. Aí você vai no Velho Testamento procurar aquilo que Jesus falou, que estava no Velho Testamento, e não está. É porque aquilo não é texto do Velho Testamento, aquilo é comentário de rabino que está no Targum. Entenderam? Isso foi descoberto recentemente, obviamente. Então o Rodrigo, ele arrumou para a gente o trechinho, esse versículo, uma versão em português, já traduzida, de como Isaías 42, 2 aparece num Targum da época. Olha que bacana. Ele não clamará, nem chamará, nem levantará a voz do lado de fora. É assim que apareceu nos Targums. Nesse Targum específico do livro de Isaías. Por que eu trouxe esse trecho que o Rodrigo mostrou? Falou, olha como é que está no Targum. Eu falei, então vou levar ele lá para mostrar ao pessoal. Porque nesse Targum, ao invés da palavra na rua, aparece o lado de fora. E aí isso vai nos remeter de novo, novamente, à metáfora casa e à metáfora família. Só que a metáfora casa, que no caso é o lado de dentro, rua é o lado de fora, né? Quarto, sala, cozinha, é o lado de dentro. Isso nos permite uma reflexão profunda sobre a questão da intimidade. E aí a gente fecha a compreensão do fluxo. É assim, ó. Primeiro o evangelho brota no íntimo. Depois ele fulgura, ele brilha na intimidade. E por último ele transborda, transcende para o lado de fora. Quando isso não acontece, quando esse fluxo não é seguido dentro dessa sequência, a pregação pública, o evangelho que circula do lado de fora, ele fica sem base. Ele fica sem alicerce, sem fundamento. Aí tem uma metáfora de que Jesus utiliza para a gente entender o que vai acontecer. Quando uma casa é erguida na areia, o que acontece? Quando uma semente é lançada num solo ruim, vem o pássaro, vem o vento e leva a semente. Ou seja, aquilo não vinga. Não vinga. Nós nos viciamos. É um vício. Né? Aquilo que você vai fazendo e aquilo cai no automatismo é um vício. Nós nos viciamos a ter uma vida religiosa pública. E por conta disso, desse vício, negligenciamos a nossa vida religiosa privada, na intimidade. E negligenciamos a nossa vida religiosa na intimidade porque ela é inexistente no íntimo. Entendeu? É só teatro, então? Daí vem a Flavinha está dizendo aqui, gente, é só teatro então? Daí Jesus toma emprestado uma expressão grega, do teatro grego, da arte cênica grega, que é a expressão hipócrita.
Hipócrita, em grego, equivale a ator. Hipócritas. Não é assim que Jesus fala? Hipócritas. A gente já fala assim, nossa, Jesus está pegando pesado. Porque hoje a gente já tem esse tom pejorativo. Mas é como se Jesus na época estivesse dizendo assim, ó fariseus atores, bando de atores. Porque no teatro grego, as pessoas não utilizavam a expressão facial. As expressões, elas de tristeza ou de alegrias, elas eram transmitidas por uma máscara. Enfim, isso vai doer. A nossa experiência religiosa pública é um grande teatro. É cenográfica. Textos decorados e repetidos. Chega no centro, paz em Cristo, irmão. Paz e luz, irmãozinho. É texto decorado. Um dia não foi. Um dia esse paz em Cristo, irmão, foi dito com sinceridade. Mas aí cai no automatismo, vai para o script, as pessoas decoram o roteiro e depois encenam, interpretam. Às vezes não, às vezes isso é sinônimo de que não está sendo tentado. É a nossa maneira de não tentar. Porque tentar é fazer no privado. Tentar é fazer na intimidade. Isso é tentar. É errar, acertar. Errar, acertar. Onde? Na intimidade. Isso é tentar. O que a gente faz? A gente vai só para o público, onde não precisa nem ter esforço. Você não tenta ser gentil em público. Você é gentil, que é cênico. É teatral. Para quê? Para você se autoconvencer de que, olha, eu fui gentil hoje à noite. E se auto-isentar de ser gentil onde? Em casa. É um artifício para não ter esforço. É um artifício. E esse processo, gente, incomoda e fica parecendo assim que, não é assim não. Sabe por quê? Porque ele acontece inconscientemente. Ele é inconsciente. Ninguém sai de casa, Ivanete, falando assim, agora eu vou lá pro centro interpretar que eu sou bonzinho. Ninguém faz isso. Ninguém fala, agora eu vou voltar para casa, lá eu não preciso ser bonzinho. Não. É espontâneo, é natural, é inconsciente. Agora, reforma íntima, transformação moral, é um negócio que se dá em nível inconsciente. É a gente tomar consciência de nossas inconsciências, ou seja, pegar o lodo do fundo, mexer na água para ele aparecer. Porque se a gente deixar o lodinho lá no fundo, a gente vai olhar e ver só água cristalina e vai falar, nossa, como eu sou puro. Um estudo assim, aí entra a importância da instrução, que não é mais o mais importante, mas é importante. Entendeu? Não vem em primeiro plano, mas vem em segundo. A instrução, a função, é simplesmente arrancar a máscara, mexer no fundo do poço. Para o lodo, a lama aparecer. É a tomada de consciência, é quando o inconsciente aflora. Ele se torna consciente, você toma consciência das suas inconsciências. E por isso que a instrução não pode ser rasa, não pode ser jet ski na superfície. A instrução tem que ser profunda, lenta, porque ela tem que cumprir esse papel. Daí o seu Honório e esses baluartes todos terem tido a iniciativa de falar, opa, nós estamos estudando errado. Vamos estudar isso com calma. Sabe? Olha só, gente. Como é que são as coisas? Nós começamos a gravar no capítulo 9. Nós estamos com 130 episódios. Agora que nós estamos no 12. Nós começamos a gravar no capítulo 9, estamos no 12 e foram já 130 episódios. Não tem pressa.
Se eu desencarnar amanhã, você continua, outro vem e grava. Não tem pressa. O importante é que nessas reuniões todas, todo dia a gente sai daqui incomodado. Você vai continuar. Né? Oi? Você vai continuar. Mas eu tenho que obsidiar o grupo, né? É o meu negócio, seu Adelmo. Eu sou bom nesse trem. Então, o importante é a gente nunca deixar de saber que, acontece um teatro. Enfim, o que Isaías está querendo propor aqui, e depois Jesus recupera o texto, e agora a gente está recuperando de novo o texto. O que Isaías fez, e isso custou a vida dele, é propor uma vida religiosa que fosse autêntica. Autêntica. Está faltando isso no movimento espírita. Verdade. Está faltando verdade. Uma coisa que seja verdadeira. Porque, senão, para que isso, então? Foi, Flavinha? Pode falar. Nós condenamos os rituais, mas se a gente for perceber, nós estamos ritualizando muita coisa, sabe? A forma como nós estamos fazendo prece, a forma como às vezes a gente estuda, às vezes até a forma como você trabalha com médicos. Tudo tão ritual. Nós já comentamos assim, numa ocasião, né? A nossa psicografia virou um ritual, né? A nossa maneira de orar virou um ritual. É tudo tão litúrgico. Tem que seguir aquele protocolo, sabe? Tem que ser mais espontâneo, tem que ser mais verdadeiro. E só é espontâneo e é verdadeiro quando você entende esse fluxo. Quem vive espontaneamente, autenticamente o evangelho em público é aquele que tem tentado vivê-lo de verdade no privado, na intimidade. Certo? Bom, é lá nessa vivência autêntica, verdadeira do evangelho que se dá em família, sobretudo, em casa, na convivência diária com o familiar, é lá que Jesus vai fazer reverberar a sua voz. Então, a Juliana vai pôr em destaque aqui agora a palavra voz. Mas nós vamos ver que essa voz de Jesus reverberando no lar, em casa, na família, não é a voz física, sonora. É uma voz psíquica. Jesus fala por mim, através de mim, por meu intermédio. Querem ver uma coisa? Lá no livro Seara dos Médiuns, um livro que as pessoas entendem e tá certo, um manual de orientação para a experiência mediúnica, ostensiva. Só o que a gente acaba se esquecendo é que nós não somos médiuns ocasionalmente. Nós somos médiuns em tempo integral. Então, quando você for ler Seara dos Médiuns, não lê Seara dos Médiuns só para ir no trabalho mediúnico, desobsessão, não. Lê Seara dos Médiuns para ser um bom médium o tempo todo, né? Que nem o filme Sexto Sentido, todo o tempo. Não é assim? Todo o tempo. Então, lá no livro Seara dos Médiuns, capítulo 40, tem uma lição que se chama Verbo e Atitude. E existe uma voz do Cristo, uma voz do Messias anunciado pelo profeta, que é uma voz verbal. E existe uma voz que é uma voz ativa. Uma voz que é verbo e uma voz que é atitude. Uma voz que é palavra e uma voz que é ação. A voz verbal, a voz texto, a voz palavra, ela pertence ao evangelho público. A voz atitude, a voz ação, ela pertence ao evangelho privado. Certo? Olha o que o Emmanuel faz. Ele começa a lembrar
como a humanidade tem interpretado a palavra. Então ele diz assim, disse um grande filósofo, ele está fazendo referência a Sócrates, fala para que eu te veja. Sócrates disse isso. Fala para que eu te veja. Quando alguém fala, Sócrates está dizendo, análise do discurso, né? Na antiguidade, o Sócrates antecipando a análise do discurso. Quando alguém fala, pelas linhas e pelas entrelinhas do texto, eu consigo perceber qual é a sua visão de mundo, a sua visão de vida. Alguém discorda disso? Não. Depois, muita gente acrescentará, escreve para que eu te veja melhor. Então, com o advento da imprensa, com Gutenberg, no século XVI, se populariza, se vulgariza a circulação do discurso escrito. Na antiguidade, no período medieval, mais na antiguidade no período medieval, principalmente a Europa medieval, né? Houve um obscurantismo da letra. Quase ninguém era letrado, ficava mais na oralidade. Mas com o advento da modernidade veio a popularização da escrita, do livro, do texto impresso, no papel. Isso se populariza. E aí então você começa a identificar a visão de mundo, a visão de vida de um político, de um teólogo, de um filósofo, de um poeta, pela sua escrita. Só que a palavra falada e a palavra escrita, olha o que eu vou dizer, fracassou. Não deu conta do recado. E Jesus já tinha previsto isso. Jesus sabia que ela ia ser útil um tempo para instruir. Mas quando houvesse a urgência de se transformar, de se converter, de se modificar caráter, conduta, comportamento, a palavra escrita e a palavra falada seria insuficiente. Seria limitada. É o que aconteceu. Então, eu fico assim preocupado com esse entusiasmo no movimento espírita com a palavra escrita e a palavra falada. Esse entusiasmo excessivo. Essa crença de que se a gente tiver muito palestrante, muito livro publicado e muito canal no YouTube, a humanidade vai se renovar. Não vai. Péssima notícia, não vai. Péssima notícia para quem criou essa expectativa, né? Não vai. Ô Luiz, então como é que vai? O Emmanuel vai dizer agora, olha. E ousaríamos dizer, uns apostam na palavra falada, outros apostam na palavra escrita. O Emmanuel vai apostar em quê? Abre aspas. Age para que eu te conheça. Age para que eu te conheça. Não é o que você diz no canal do YouTube e nem o que você escreve no Twitter que revela quem você é. É o que você faz com os seus dias. É como você anda na rua, é como você trata seus parentes, é como você convive com seus companheiros de serviço, com seus funcionários, com seus patrões, é como você dirige no trânsito. É isso que revela quem você é. As ações cotidianas que nos revelam. Ela que mostra quem você é. É o seu raio-x. Por isso que nós enfatizamos tanto, foi uma brincadeira que depois rendeu, né? O pessoal que quer a receita do pão, nós falamos, olha, a educação da criança passa pelo ato, pela ação do pai e a mãe sentar para fazer pão junto com o filho. É uma coisa simbólica, mas ali está todo um manual de vida. Olha, fazendo pão, primeiro você aprende a lei do esforço. Porque você tem que fazer o que com a massa? Sovar. Fazendo pão, você aprende a disciplina, porque se você não seguir a regra da receita, dá errado. Fazendo pão, você aprende a virtude da esperança, porque você tem que acreditar. Quando termina a massa, você não sabe se ela vai dar certo.
E a da paciência, porque para você ver o resultado, você tem que esperar. E depois, no final, você aprende a mais bonita de todas as virtudes, quando o processo está pronto. Porque se você fizer 1 quilo de farinha, na minha receita, viu, pessoal de casa, dá mais ou menos discos de 20 centímetros, mais ou menos 10 pães, tá ok? Então, quando você termina os 10 pães, 1 quilo rende muito, né? Quando você termina os 10 pães, mas tem que ser fininho, porque é pão sírio, viu? Quando você termina os 10 pães, ô bobeira, você dá conta de comer aquilo tudo sozinho? Se você teimar em comer os 10 pães sozinho, o que vai acontecer? Passa a mão. Então, o que você tem que fazer com o pão para não perder o esforço? Partilhar. Tudo isso você ensina para um filho fazendo pão com ele. É a chamada, a pedagogia recente, né? Começou lá com Paulo Freire, falava pedagogia significativa. O que é a pedagogia significativa? É o para aprender fazendo. É o aprender fazendo. Você aprende disciplina, esforço, esperança, otimismo, paciência e generosidade, fazendo pão. Essa é uma experiência que se dá onde? Na rua? Num grande congresso espírita? Não. Em casa, com a família, com o filho, abrindo mão, às vezes, de um terceiro turno no serviço, ajustando o orçamento, vivendo com menos, mas para te sobrar tempo para fazer pão. Talvez, ao abrir mão de um terceiro turno de serviço para fazer o pão, você não tenha dinheiro para comprar manteiga. Mas vai ter tido a experiência de fazer pão. E às vezes, forçando barra com um terceiro turno de serviço, você tenha que abrir mão de comer com seu filho a manteiga que você pode comprar. E notem bem, tem pessoas que trabalham 3 turnos para dar conta de comprar farinha. Nós não estamos falando desse grupo. De quem precisa trabalhar 3 turnos e ganha uma miséria e juntando tudo mal dá para comprar farinha. Nós estamos falando de quem trabalha o terceiro turno para comprar manteiga. Vocês entenderam o que eu estou falando, né? Eu estou diferenciando aqui o necessário do supérfluo. O pão é necessidade. A manteiga é supérfluo. Nós temos abrido mão da experiência íntima, abrido mão da experiência privada do evangelho em família para dar conforto material para essa família. Isso precisa ser questionado. Isso precisa ser reavaliado. Isso precisa ser repensado. Por quê? Porque as nossas famílias, eu não estou falando de nossos apartamentos, as nossas famílias, eu não estou falando dos nossos condomínios, está desmoronando, ruindo, vindo ao chão. Bom, e aí o Emmanuel encerra essa lição dizendo assim: se o verbo apresenta, a atitude dirige. Se o verbo apresenta, propõe, revela, a atitude dirige, conduz. Então, quando você presenteia alguém com um livro espírita, você está apresentando o evangelho. Mas quando você age de forma generosa no trânsito, cedendo a passagem para uma senhora idosa que está atravessando a rua, você está dirigindo, conduzindo o olhar, a ideia, o sentimento dos espectadores que assistiram à cena. Porque a palavra apresenta, mas é a atitude que dirige. Tá aí tudo bem? Vocês estão começando a ver o que é a voz do Cristo em casa? A voz do Cristo em casa é o silêncio no meio de uma discussão. Eu e a Ju, a gente estava lá em casa, né?
Aí a gente começou a pensar, se a gente ganhasse um dinheirão, tipo nas loto, o que a gente ia reformar na nossa casa? Ah, nós vamos trocar, aí começamos a trocar a janela, põe o piso, e de repente chegamos no portal da sala. Eu achava, porque está dando cupim, eu achava que tinha que detetizar, a Ju achava que tinha que trocar o portal inteiro. Quando a gente percebeu, sabe o que nós estávamos fazendo? O que nós estávamos fazendo, Ju? Brigando. Começamos a brigar. Mas tem que chamar o profissional para detetizar o portal. E a Ju, mas tem que trocar o portal inteiro. E começamos a discutir. De repente caiu a ficha. E caindo em si, a gente falou, ô Ju, nós não temos dinheiro nem para detetizar, nem para trocar o portal. Então por que nós estamos brigando? Vamos viver em paz com esses cupim? Né? Vamos dar um exemplo para eles de cristianismo? E a gente discutindo e o Francisco assim. Entenderam? Isso assim, daí um pouquinho estávamos nós editando miudinho, quer dizer, toda aquela palavra editada, todo aquele estudo, não tinha sido suficiente para apaziguar aquele lar que estava sendo desfeito por causa de um monte de cupim. Entenderam? A palavra propõe, apresenta, mas é a atitude que dirige, que conduz. Tá certo? Bom, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 116, tem uma lição intitulada Agir de Acordo. Da atitude que dirige. Qual atitude? A correta. É a correta. A ação correta. Separar o lixo, fazer uma coleta de lixo seletiva no lar, é uma ação correta. Não entupir a casa de sacolinha de supermercado, tem cidade que até lei, é proibido, né? E isso é uma ação correta. Economizar água, fazer um uso racional da água da casa é a ação correta. Isso é a atitude correta. Isso no campo da ecologia, em outras perspectivas, né? Por exemplo, você não acumular, olha que coisa que eu vou dizer para vocês, hein? Isso quem falava era o Chico, não acumular grande fortuna, saber dividir o que te sobra, isso é a ação correta. O Chico falava que dinheiro é que nem sangue, se ficar parado dá trombose. E se der trombose, corre risco de amputação. Fazer o dinheiro virar emprego, né? Virar qualidade de vida, remunerar com justiça o funcionário. Se você é funcionário, cumprir corretamente o horário que determina o seu contrato de trabalho, isso tudo é ação correta, que no título da lição do Emmanuel está, agir de acordo. De acordo com o quê? Com o Evangelho, com a ética e a misericórdia. E aí, o Emmanuel vai em Paulo, na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 16. Olha o que Paulo vai dizer. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda obra. Confessam a Deus. Eu acredito em Deus, eu acredito na imortalidade da alma, eu acredito na comunicabilidade entre o plano físico e o plano espiritual. Eu acredito na mediunidade. Eu acredito demais na psicografia do Chico Xavier. Eu acredito demais na importância de Allan Kardec. Fale, blá, 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 blá. E Paulo vai dizer. Mas negam isso tudo. Como que faz? Negam isso tudo que faz. Então, esses puxões de orelha, que às vezes o pessoal comenta nos comentários do vídeo, fala assim, nossa, esse episódio foi indigesto, né? Porque você não tinha lido a epístola de Paulo antes, porque indigesto por indigesto, a epístola é muito mais. As cartas de Paulo são muito mais. Há 2000 anos atrás, o Paulo já clamava
a comunidade, as comunidades que ele visitava, as igrejas que ele visitava e fundava, a uma vivência autêntica do Evangelho, que não fosse só cantos de louvores. Aí o Emmanuel vai comentar isso dizendo assim, a Terra, até agora, olha, a Epístola, 2000 anos atrás, Carta a Tito, 2000 anos atrás. O Emmanuel vai publicar Caminho, Verdade e Vida, se não me falha a memória, final da década de 40 e início da década de 50. Está ali a coleção Fonte Viva, está ali, nesse período. E aí ele vai dizer, a Terra, até agora, até meados do século XX, no que se refere a organizações religiosas, e, gente, ele está psicografando uma mensagem com Chico. Então, ela é dirigida e vai ser lida primeiramente pelo movimento espírita, por essas organizações religiosas espíritas. Tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando. Confessam a existência de Deus, negando. Ah, mas o fulano de tal, ele é ateu. Mas ele fala em dividir o pão. E tem um religioso que acumula o pão e vende por preço especulativo. E aí? Quem está afirmando Deus e quem está negando Deus? Oi, Euridice. Eu não estou lembrada da frase toda, mas Jesus fala assim, bem professor Isaías, que me amar, alguma coisa assim. Uhum. Exatamente. Isaías, o livro dele todinho é isso. Para a gente entender melhor esse exemplo que eu estava dando e que a Euridice está chamando atenção agora, vocês se lembram do sociólogo, irmão do cartunista em fio, Herbert de Souza, o Betinho? Todo mundo lembra. Vocês conhecem o Betinho e ouviram falar do Betinho por causa dos livros de sociologia dele? Não. Por que ele ficou conhecido? Por causa de uma campanha que ele mobilizou o país inteiro e organismos internacionais, chamado Brasil Sem Fome. O Betinho mobilizou um país com uma campanha chamada Brasil Sem Fome, enfatizando a importância de a parcela da população que tinha alimento sobrando, partilhar o alimento com aquela parcela da população que tinha alimento faltando. O Herbert de Souza, o sociólogo Betinho, era confessadamente um ateu. Quantos religiosos brasileiros realizaram uma campanha dessa proporção? Pouquíssimos. Pouquíssimos. É disso que o Emmanuel está dizendo, ó. Porém, através das obras individuais. Nega Deus com obras individuais, no dia a dia, não sabendo partilhar o que tem. Por exemplo, tem outras coisas. Às vezes não é um bem material. Sabe o que às vezes a gente não sabe partilhar, gente? Tempo. Você não sabe dividir seu tempo com o outro. Quando alguém que está angustiado, está deprimido, quer conversar um pouco e você tem outras coisas para fazer e fala, pero agora não dá, colega, não dá para te dar atenção agora, eu estou cheio de compromisso. O que você negou para o outro? 10 minutos, às vezes 10 minutinhos, chegava atrasado do seu compromisso, fazia uma coisinha a menos da lista do checklist para ouvir 10 minutinhos aquele sujeito. Você não foi capaz de dividir e partilhar o seu tempo. O ciúme, por exemplo. O que é o ciúme? O ciúme é você não querer se negar a partilhar, a dividir um afeto. Ah, minha mãe, eu não sei dividir o afeto da minha mãe com os meus irmãos. Não sei dividir o afeto da minha mãe com o mundo, com os vizinhos. Minha mãe pertence à associação de bairro. Realiza um trabalho voluntário no meu bairro e eu reclamo. Poxa, minha mãe nunca está em casa aqui para lavar e passar a minha roupa, desde que ela se envolveu nesse projeto social. Estou com ciúme. O que eu não quero dividir? A atenção, o zelo e o cuidado da minha mãe. E me digo religioso. E fechando aqui, o intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta
objetiva esse reajustamento sentimental. Reajustamento sentimental. Para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Você reajusta o sentimento, redireciona o sentimento, ou seja, nós estamos falando de intimidade. Escuta a voz do Cristo reverberando em você, para depois isso virar atitude correta, ação de acordo, onde? Nas relações comuns. O que é relações comuns? Convivência familiar, convivência no emprego, no lugar de trabalho. Ô Luiz, mas dói mais quando você está já nesse ciclo, aprendendo, buscando, tentando, quando você erra, dói mais também. Ou dói, mas você começa a viver uma vida de angústia. É o famoso antes não saber. Né? Assim eu não soubesse, eu seria mais feliz. Você teria mais sossego, porque felicidade é outra coisa, né? Você teria mais sossego, mais tranquilidade. Olha só, Flavinha, tem muita gente que renega, rejeita, repudia, é refratário à instrução espiritual. Por quê? Porque essa pessoa se conhece, ela sabe que ela é muito autêntica, que se ela souber aquilo, ela não vai saber viver no teatro. Tem gente que vive muito bem no teatro, outras pessoas não. Então ela, não quero saber, porque eu me conheço, se eu souber esse negócio, eu vou querer transformar. E isso vai dar trabalho, isso vai ser doído, isso vai me obrigar a reconciliar com fulano, com ciclano. Então eu prefiro não saber. Outras pessoas sabem, continuam a mesma coisa, a mesma porcaria, e não sofrem com isso. Os dois estão perdendo, né? Porque o negócio é aprender, se instruir, não ir para a pregação pública antes de se propor a uma transformação íntima, sofrer com ela, suar e no final das contas se transformar em alguém diferente. É o fazer. Sabe para quem que Jesus disse isso? Para um rabino, um doutor. A passagem ela é emblemática. A passagem do bom samaritano. Como é que ela começa? Um doutor das leis procura Jesus e pergunta para Jesus, qual que é o caminho para a vida eterna? O que eu faço para merecer a plenitude espiritual, merecer, né, a aventura espiritual, a felicidade espiritual? E aí começa um diálogo entre Jesus e esse doutor sobre a generosidade, sobre o saber dividir bem material, tempo, atenção, carinho, afeto. E aí o Emmanuel vai comentar essa passagem no Caminho de Verdade e Vida, página 157, capítulo 157. Faze isso e viverás, que é a ordem, a voz de comando, a voz de comando que Jesus dá para o doutor das leis. E disse-lhe, respondeste bem, qual que é o maior mandamento da lei? Amarás a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Né? Respondeste bem, faze isso e viverás. Faz isso. Você sabe o que é o maior mandamento da lei? Você sabe o que tem que ser feito para se merecer a plenitude espiritual? Para poder usufruir uma consciência límpida, pura? Se você sabe o que tem que fazer, então, faça. Chega no médico, doutor, meu pulmão, estou com falta de ar, eu gripo com muita facilidade, eu fico tossindo e pigarreando. Aí o médico fala para você assim, por que você está com, o que você acha, por que está causando isso? Doutor, não sei, eu acho que é porque eu fumo. Você sabe o que tem que fazer então para parar essa dor? Sei, o quê? Eu tenho que parar de fumar. Então, faze isso e viverás. Simples assim. Faze isso e viverás. Pega essa analogia, esse exemplo do médico,
entende Jesus como o médico das consciências, entende o remorso como a morte das consciências, e pergunta para Jesus, seu médico, Senhor, eu estou tão doentinho da consciência, a consciência está doente, está doendo tanto. Aí Jesus falou, você sabe por que ela está doendo? Ah, acho que é porque eu aprontei no casamento, eu aprontei na educação com meus filhos. Então se você sabe o que fez de errado, obviamente você sabe o que tem que fazer de certo. Faze isso e viverás. E terá uma vida consciencial plena, feliz. Você sabe o que fazer, faz. É tenso isso, né? É uma chamada assim de atenção. O evangelho, quando a gente começa a olhar para ele assim, com mais seriedade, com menos superficialidade, é um negócio que baqueia a gente. Uma vez eu estava meio estremecido com um colega de serviço. E ele vai saber que eu estou falando isso porque ele assiste o Miudinho de vez em quando. Eu estava estremecido com ele, a gente tinha se desentendido, sabe? Aí eu ia fazer um Miudinho aqui na quarta-feira. Eu ia sair do serviço e ia vir para o Miudinho e eu sei, não lembro qual episódio, viu, gente? Mas era um que eu ia falar sobre reconcilia com o teu adversário, perdão. E antes de sair, sabe, arrumando as coisas, sair do meu serviço, eu lembrei assim, falei, chega aí em casa, eu tenho que pôr o estudo no meu tablet. Pôr o PDF no meu tablet. No que eu lembrei disso, os espíritos são difíceis, eles são terríveis. Como diria Guimarães Rosa, esses terríveis bons espíritos, né? Na hora que eu lembrei que eu tinha que pôr o estudo no tablet, eu lembrei do que eu ia dizer. Aí eu lembrei que eu ia falar sobre reconciliação. No que eu lembrei que eu ia falar sobre reconciliação, eu abri a porta e estava saindo, arrumando para sair, que eu olhei e meu colega estava sentado na mesa trabalhando. Falei, eu não vou dar conta de viver com isso, não. Corri, chamei lá fora, vem cá. E dei um abração nele. Ele me deu um abraço. Eu fiquei envergonhado de assumir. Falei assim, nós estamos com essa bobeira aí, vamos nos entender? Eu não lembro eu chegar no carro, sabe por quê? Eu acho que eu não andei. Eu acho que eu flutuei. Porque o ressentimento, a mágoa, pesa o pé da gente, é chumbo. A gente fica com uns 500 quilos, né? Aí eu fiquei leve. No outro dia encontrei com a minha chefe, a minha patroa. Ela falou, quando vocês se reconciliaram, vocês entenderam? Eu falei, aham. Ela, mas foi assim? Eu falei, não foi assim. É assim. Foi difícil, mas depois que passa, você fala, por que eu não fiz isso antes? Não é assim? Por que eu demorei tanto? Para até fazer, é difícil, é doído, é complicado, é exigente. Mas depois que você consegue fazer, sabe por que eu demorei tanto para fazer? Faze isso e viverás. Eu estava meio morto com aquela mágoa. Tinha um pedacinho de mim que estava morto. Eu fiz aquilo, revivi. Né? Eu me sinto bem de confessar isso aqui, porque eu confessei as duas coisas, né? O esforço de pedir perdão, mas também a mancada de ter ficado magoado. Né? As duas coisas que é mais ou menos a nossa vida. É uma montanha russa. Altos e baixos. Né? Não tem tédio. Né? Mas a gente passa uns apuros, assim, uns calafrios, né? Terríveis. Bom, aí o Emmanuel, ele pega e vai comentar o seguinte sobre essa passagem. Não se surpreende Jesus com a pergunta, e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei, como ele entendia a lei. E fala-o sentir, olha aí o coração, e faz ele sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Questão do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência.
Você conhece a lei? Não porque você lê um pergaminho, não porque você assistiu uma palestra, não porque você lê um livro. Você conhece a lei porque ela está escrita na sua consciência. E a sua consciência, não importa quanto elogio você receba no comentário do seu Facebook. A sua consciência pode dizer outra coisa do que você está lendo ali nos comentários do YouTube. E no final das contas, o que vai te fazer dormir em paz ou perder o sono é o que a tua consciência postou. Se a sua consciência deu um like ou um dislike. É isso que vai contar no final das contas. É isso. Teve muitas vezes que eu fiz algumas coisas assim feias, tristes. E aí tinha contato lá com uma postagem no episódio miudinho. E vinha alguém e falava, nossa, que coisa boa. O miudinho mudou tanto a minha vida. E eu senti uma vergonha e falava, mas não mudou tanto a minha. Estou instruindo, muito bem. Eu tenho coragem. É porque eu faço uma prece antes de sair de casa e falo assim, Senhor, me dá coragem. Porque a gente vê os palestrantes e diz, vocês estão muito bons, eles estão puros. É uma orientação, essa orientação de Pedro numa carta, né? Confessai-vos uns aos outros. A gente não tem se confessado uns aos outros, a gente tem julgado uns aos outros. Bom, aí o Emmanuel encerra dizendo assim, se já foste banhado pela claridade da fé viva, olha que desagradável o que o Emmanuel vai dizer. Se já fostes banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, se já estás inscrito no canal Miudinho Uberaba, executa o que aprendeste do nosso divino mestre, faze isso e viverás. Vamos embora, né? Tem mais umas coisinhas aqui que eu anotei, mas... Não, vamos judiar. Lá no Vinha de Luz, capítulo 178, obra individual. Não é obra coletiva. Obra individual, é você. Obra individual. Tiago, carta de Tiago, capítulo 5, versículo 20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aquele que salvar um pecador vai estar salvando uma alma da morte. Nós vamos começar as perguntas de trás para frente nesse versículo. Que morte? Que morte? A gente tem muito medo da morte física. Ela é inevitável. A gente devia ter medo da morte psíquica, da morte consciencial. O sujeito que um zumbi, sabe? E a segunda pergunta. Salvar um pecador da morte. Qual é o pecador que está mais próximo de mim? Hein? Eu mesmo. Salva você, primeiro, porque só um vivo salva um outro vivo da morte. Se você está morto por dentro, você não consegue salvar ninguém. O máximo que consegue fazer é instruir alguém, mas isso não é salvar alguém. O máximo que você consegue é fazer uma palestra, é escrever um livro, mas isso não é salvar ninguém. Se você não se salvou do pecado, se você acertou o alvo. E aí vem o comentário do Emmanuel, eu vou encerrar aqui com esse comentário lindíssimo do Emmanuel. Recorda-te de que pela conversão verdadeira e substancial de um só espírito ao infinito bem,
escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. Se você conseguir salvar a si mesmo, a salvação, a libertação de um único indivíduo, quem? Você, consequentemente, espontaneamente, autenticamente, vai salvar milhões, às vezes. Milhões. Porque o bem, ele é contagioso. O bem é contagioso. O bem pega. E quando você começa a pulsar o bem, a vibrar o bem, a cintilar o bem, você ilumina outras consciências com a sua vida. Esse é o momento agora. Esse é o momento. Renovação planetária, transição planetária, mundo, é chegado os tempos, é chegados os dias. O que é? Chegado o quê? Tempo de quê? De viver. Chega de glamour, chega de likes, chega de visualizações, chega de milhares de exemplares vendidos, de centenas de compartilhamentos. Chega disso. Deu. A ordem agora é vida. Evangelho em vida. Vida familiar. Vida em casa. É casamento dando certo. É filho virando gente. É isso. Até a semana que vem. Esse estilo de vida hedonista, perdulário, predatório com a natureza, que Roma está propondo, que Alexandre está propondo, que os impérios do mundo estão propondo, isso não vai acabar bem.